Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast delas, um conteúdo feito exclusivamente por mulheres para todas e todos que se interessam pelos olhares e vivências femininas sobre questões do cotidiano. Toda segunda-feira, um material novo feito com muito carinho e força para você. A gente segue na programação do Setembro Amarelo, esse mês que dá visibilidade à prevenção contra o suicídio. A gente lembra que a iniciativa é do CVV, o Centro de Valorização à Vida, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Um dos termos popularizados recentemente foi saúde mental. O nome é autoexplicativo. Será? Você sabe mesmo o que é saúde mental? O que você conhece sobre doenças mentais, então? A Organização Mundial de Saúde não oferece realmente uma definição, mas conceitua a saúde mental como a reação dos indivíduos às demandas, desafios e mudanças da vida, além da forma como ele harmoniza ideias e emoções. Você é mentalmente saudável? Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista atualmente no sul da França e hoje eu viajo para Tamarineira, Recife, Pernambuco, para conversar com a mestranda em psicologia Luana Cruz. Ela é especialista em saúde mental. Seja muito bem-vinda, Luana. Quando a gente entra no Setembro Amarelo, geralmente a campanha fala sobre o olhar para o outro com mais cuidado. Mas é possível perceber se uma pessoa está com a saúde mental comprometida nessa observação não profissional? Olá, gente. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do Delas Podcast. Fico muito feliz pela iniciativa de provocar uma discussão, e falar sobre o tema, que é tão importante, e espero contribuir com algumas provocações. Antes de mais nada, antes de falar de saúde mental comprometida e como perceber isso nas pessoas, eu acho que a gente precisa falar sobre o que é saúde mental. E aí partir de uma saúde mental ampla, saúde mental que não é ausência de doença, e sendo uma forma de vivenciar os aspectos da vida. Saúde mental enquanto uma saúde psíquica que está diretamente atrelada à nossa vivência social, à nossa cultura e todas as múltiplas variáveis que interferem no nosso estar no mundo. A forma de como a gente conduz os nossos afetos e ações diante dos nossos planos, dos nossos desejos, das nossas frustrações, das nossas perdas e até mesmo diante dos sofrimentos da vida. E aí a saúde mental pode ou não estar vinculada a uma doença ou a um transtorno ou até uma experiência de vida. E aí saúde mental comprometida, entre aspas, ela pode servir para a gente pensar o alto nível de sofrimento psíquico de uma pessoa, que vai estar trazendo prejuízo social para ela diante desse sofrimento, um prejuízo afetivo e até tornar a sua vivência paralisante. Quando o sofrimento ele nos paralisa, aí a gente pode pensar enquanto essa saúde mental comprometida. E aí pensar que o comportamento suicida, ele sempre vai apontar para essa dimensão do sofrimento, que pode ou não ter a ver com algum transtorno mental, porque o suicídio ele é um fenômeno complexo, multifatorial, que tem tanto as condições externas como as condições internas, sociais e culturais. Em saúde mental, a gente não consegue fazer uma correlação direta de causa e efeito. E aí, por não ter uma explicação universal sobre como pensar o suicídio, a gente precisa estar atento ao discurso dessas pessoas, porque é só através do discurso que essas pessoas podem revelar um pouco do que está sendo atravessado, do que está sendo levado no ato suicida. E aí vai ser os fatores externos, sociais, internos, todas as questões subjetivas e os contextos em que cada um está inserido. E aí, diante disso, diante dessas pessoas que estão nesse nível de sofrimento e pensando na morte como uma forma de lidar ou de escapar ou de conduzir isso, pessoas que não são profissionais de saúde, eu acho que é importante a gente pensar, não tenho o que dizer enquanto eu devo fazer isso, eu devo falar isso.
né? Porque isso vai dizer de cada história, de cada pessoa e de cada relação. Mas pensando em alguns aspectos centrais, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente pensar em propor um ambiente acolhedor. E aí ambiente não num sentido físico, mas um ambiente de relação, né? Um ambiente em que você se coloque sensível ao que o outro está vivenciando. E aí o julgamento e a tentativa forçada de entender aquilo pode ser algo ruim, né? Então, evitar julgamentos diante dos motivos ou justificativas que a pessoa possa estar apontando para a tentativa ou para o planejamento ou para a motivação do suicídio, né? E, antes de tudo, perceber se a pessoa está sofrendo, entendendo que a gente nunca vai poder sentir da mesma forma que o outro sente, né? E aí deslocar um pouco da preocupação em relação à morte, mas preocupar-se com o sofrimento do outro, estar sensível à vida do outro, né? Considerando os múltiplos afetos e vivências e experiências que atravessam a vida de cada um, né? E aí acho que a principal forma de se aproximar sensivelmente do outro é procurar saber dele, e aí respeitar os espaços, os silêncios e as limitações que cada um vivencia diante da sua própria vida, né? Da sua própria forma de estar no mundo. Então, acho que a forma de perceber, né, de alguma forma, é estar atento, é estar sensível para isso que o outro aponta como sofrimento, né? E não tem como a gente se aproximar disso sem se aproximar da vida do outro, né? Porque o sofrimento, por mais que haja um motivo ou um momento da vida que potencialize isso, ele está atravessado por muitas outras coisas, né? E acho que seria importante pensar por aí. Quais são as doenças mentais que você acredita serem mais recorrentes entre brasileiros e qual a ligação delas com o índice de suicídios no país? Então, vou começar com uma pergunta. Todo desejo de morrer é necessariamente patológico? E aí a gente pode dizer que não. Afinal, todos nós podemos ter tido algum momento da vida pensamentos desta natureza, sem que isso representasse uma psicopatologia. A gente pode pensar em relação à morte, como morrer, em que circunstâncias morrer, e o que vai de alguma forma diferenciar isso de uma ideação suicida ou de um sofrimento psíquico é a frequência e a intensidade desses pensamentos. Quando esses pensamentos se transformam numa ideia, num plano ou estão atrelados diretamente a uma situação de sofrimento, né? Tornando assim o suicídio um problema de saúde pública, né? Que não se simplifica enquanto uma questão apenas patológica, mas tem as suas questões psicológicas, sociais e culturais. A título de informação, a Organização Pan-Americana de Saúde, no relatório 2018, aponta que cerca de 800 mil pessoas morrem de suicídio todos os anos. E a população em geral que está atrelada a esses números são jovens de 15 a 29 anos. E que 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, né? O que aponta para todos esses fatores que podem interferir, né? Todos esses contextos que podem interferir no suicídio, né? Ou na ideação suicídia. A gente tem também a articulação com os transtornos mentais, né? A gente tem uma recorrência em números, né, de forma quantitativa, que pode servir para a gente pensar um pouco essa relação, né? A depressão, enquanto um diagnóstico de psicopatologia, é um dos mais comuns atualmente no Brasil, né? E tanto a depressão como o transtorno de personalidade antissocial, como a esquizofrenia, ou como até transtornos por uso abusivo de substância, álcool, crack, né, tem uma relação com práticas, né, de suicídio. Só que embora exista essa correlação, né, entre os transtornos mentais e o suicídio, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva, né, no momento de crise, num colapso,
numa incapacidade de lidar com o estresse, com o sofrimento, né? Com um aspecto de vivência da vida do sujeito. Né? E aí essa experiência de conflito, de desastre, de violência, de perda, de abuso, até de isolamento, podem estar relacionados e interferir diretamente no comportamento suicida. Né? E diante dos números, né, acho que a gente pode apontar como algo a nos colocar atento diante de formas de prevenir, é pensar que o mais relevante para o suicídio é a existência de uma tentativa anterior. Né? Então, a gente pensar na prevenção, além de falar, promover um espaço de acolhimento, né, de cuidado com o outro, como vocês colocaram, também considerar que as pessoas elas sofrem por diversas maneiras, de diversas formas, diante de aspectos completamente diferentes, né? Cada um vai viver uma situação de forma diferente e que é difícil apontar um aspecto que possa levar uma pessoa a cometer suicídio ou não. Então, considerar que uma pessoa já teve uma tentativa que não deu certo antes pode ser, acho que, uma das formas mais concretas da gente apontar para isso que é tão subjetivo, né? Apontar para isso que é tão complexo, né? Que está atravessado por muitas outras questões, além de um transtorno mental. Então é isso, eu espero ter contribuído, né? Provocado, né? O diálogo e a discussão, né? Que a gente possa gerar uma troca. E queria agradecer novamente o convite. E quem tiver dúvida, quem quiser discutir ou até se contrapor mesmo, trazer outros tipos de perspectivas ou de uma ajuda profissional mesmo, eu estou à disposição. Né? Meu Instagram é Luana Cruz PC, Luana com 2 N's. E aí quem tiver vontade, interesse, eu estou aberta sempre para o diálogo. Obrigada. Obrigada, Luana. Essa foi mais uma edição do podcast Delas. A indicação de hoje é o filme Nise, O Coração da Loucura. É uma produção nacional de 2016 que ganhou o Prêmio do Cinema Brasileiro. Tem uma atuação impecável da Glória Pires e conta a história da Nise da Silveira, que você já deve ter visto esse nome em algum prédio por aí. A história é impressionante e abre um debate sobre um assunto importantíssimo que a gente quer falar mais na frente, que é a luta antimanicomial. O link para encontrar a Luana no Instagram está no nosso box de informações, bem como o link para encontrar o filme. O Delas Podcast lembra que caso você precise conversar, o número do CVV é 188. A ligação é gratuita e no site eles oferecem a opção chat, e-mail ou receber um profissional na sua casa. Siga a gente nas nossas redes sociais, o Instagram é @delaspodcast. Até a próxima!